há uma urgência em falarmos sobre o real propósito do corpo, visto que o mundo não perde tempo fazendo isso, né? A todo momento nós estamos sendo bombardeados de informações, com a hipersexualização do corpo, com essa cultura de estar sempre num padrão, de estar esteticamente perfeito. E eu tenho certeza que você já viu o seu corpo de forma negativa em algum momento da sua vida ou ainda vê. Então a gente tem que se armar realmente na palavra, mostrando para nós mesmos quem nós somos de acordo com o que Deus diz. Porque é que ele fez isso aqui? Ele fez o nosso corpo, essa parte material, não é apenas o nosso espírito, a nossa alma. Mas a primeira coisa é desmistificar a ideia de que você precisa ter um corpo esteticamente perfeito. Primeiro que isso nem existe um padrão de beleza ideal. Isso vai mudando ao longo do tempo. Aliás, se você for estudar sobre isso, você vai perceber. Já teve épocas em que o padrão de beleza era ter um pouco mais de gordura, porque apenas quem tinha dinheiro para obter alimentos, né, os nobres, conseguiam ter isso. Então a magreza era visto como algo ruim. Já uma coisa mais recente, assim, do século XX, quando começou aquela febre das modelos, surgindo as grandes modelos, as grandes marcas e casas da França, né, Dior, Chanel, começaram a enaltecer ali a magreza extrema. Então, o bonito era você ser muito magra. E vocês conseguem perceber como isso muda? Porque hoje em dia já não é nem tão falado sobre essa magreza extrema das modelos. Ainda existe e existem até uma ligação com as camadas da sociedade, assim, de classes sociais. Mas, no geral, hoje o padrão, diríamos que é um corpo com pouca gordura e muita musculatura, mas a gente vê isso até no rosto, pessoas colocando boca, afinando o nariz, sempre tem alguma coisa para mexer. Ou seja, até pro mundo não existe um padrão ideal mesmo. Isso tá sempre em mudança. Mas além de tudo isso, a gente tem que lembrar que nós fomos feitos por Deus, que é um Deus criativo, que o que ele faz é bom, que ama o belo. A gente pode olhar para a natureza, para tudo que Deus criou, é tudo lindo. Então, por que que ele faria todo mundo igual? Por que que nós temos essa necessidade de estar igual, de estar num padrão para ser aceito? Há um pensamento distorcido e diabólico mesmo em relação a por que queremos estar belos, bonitos a todo custo dentro de um padrão. E isso vem da necessidade de aprovação, de desejo e de adoração. Vem da nossa natureza caída, aliás. Mas primeiro a gente tem que entender que o nosso corpo foi feito para ser um instrumento de adoração e não para ser adorado. E já começa a distorção aí e a bagunça vai ficando ainda maior, porque se a gente perde a finalidade pela qual nós somos criados, e isso inclui o nosso corpo, feitos para Deus, e esse para Deus é no sentido de sermos para Ele mesmo, de devolvermos a adoração a Ele. E aí, se a gente muda isso, nós já começamos a ficar perdidos e nós precisamos que outros validem quem nós somos. E existe muito essa coisa do discurso do amor próprio, de ai, eu me amo, mas isso está sempre mascarado com a necessidade de que os outros vejam isso. É claro que a gente tem que se amar. Aliás, eu tô fazendo esse vídeo porque eu demorei muito pra aprender a amar o meu corpo. E aqui eu quero deixar claro, assim, uma coisa que tá sendo dita pra gente em todas as redes sociais, em comerciais de TV, em filmes, em séries, novelas, mas que é uma mentira. A finalidade do corpo não é o sexo. Não é de forma nenhuma esse o motivo de a gente ser criado, ser isso que defina quem nós somos, que vai definir a maneira que olhamos para nós mesmos e para os outros. Porque se você parte dessa mentira, aí você vai pensar,
você vai julgar o seu corpo e o corpo de outras pessoas de uma forma totalmente errada, equivocada. Pensando que, então, o seu corpo, se ele foi feito somente para isso, se essa é a finalidade dele, porque eu tô falando que isso fica no nosso inconsciente muitas vezes, porque só é falado sobre isso. As pessoas, quando vão se vestir, a coisa que pensam tenho que estar irresistível, tem que ser desejada, e isso tanto para homens quanto para mulheres acontece. Mas eu falo mais do lado das mulheres porque é o que eu conheço mais. E é vendida essa ideia de que a todo tempo você tem que estar, assim, exalando sensualidade, exalando isso, porque é isso que faz os outros te notarem, e isso que te atribui valor. Como assim? E, gente, eu não tô falando isso só pra pessoas do mundo, eu tô falando pra quem tá na igreja, pra quem já é convertido. É tão difícil tirar essas bases, sabe? É sempre numa caminhada com o Senhor, à luz da palavra, e deixando o Espírito nos confrontar. Porque às vezes a gente vai vestir uma roupa e já pensa, será que isso aqui me valoriza? Mas que intenção que você tá fazendo essa pergunta? O que você tá querendo mostrar? A roupa é para nos cobrir e não para mostrar os nossos pontos mais bonitos. Não tô entrando aqui num legalismo também de achar que a gente tem que usar a roupa daqui até o pé e larga. Não levem para extremos, mas analisem o motivo que faz vocês escolherem as roupas que vocês usam. Eu tô entrando nisso agora, não tô falando isso de um lugar que eu nunca fiz isso, nunca me vesti de uma forma que eu queria propositalmente chamar atenção. Porque já fiz e o Senhor tem me corrigido. E é exaustivo uma coisa dessas, porque a todo tempo a gente tá no mundo em que é propício para que se conduza a pensamentos sexuais. Tanto os outros nos olhando, quanto a gente olhando os outros. É muito cansativo isso. É como se a nossa mente se tornasse um instrumento de uma banalização mesmo, de uma sujeira. E eu não tô falando aqui que sexo é algo ruim, porque foi criado pelo Senhor. E também não é nada impuro, mas para dentro do casamento. É o símbolo que materializa a ligação entre um homem e uma mulher. Foi feito exclusivamente para o casal. Então, assim, por que que a gente vai se vestir de uma maneira que desperte isso nas pessoas? Por que que a gente vai olhar para o espelho e nos julgarmos achando que a gente não tá no padrão que é desejável? Porque a gente não tem que ser desejável. Até mesmo dentro do casamento, e isso eu não posso falar com tanta propriedade, porque eu não sou casada, mas eu falo aqui à luz da palavra de uma maneira breve, que até mesmo dentro do casamento não é um corpo perfeito que vai causar uma atração na pessoa que você se casou. É muito além disso. E aqui, gente, tomem muito cuidado, já que eu toquei nesse assunto de não ser algo impuro, né? O sexo. Porque a gente pode ver o nosso corpo de uma forma geral como algo sujo. Já indo para um outro extremo, né? Tem um extremo de idolatrarmos o corpo, isso até de uma maneira mascarada, porque às vezes a pessoa não tá falando isso abertamente e nem sempre ela tem consciência do que tá fazendo. Mas, como eu disse, ao se olhar no espelho, ao escolher as roupas que vai se vestir, na maneira que se comporta, na maneira que olha para as pessoas, tudo isso pode estar partindo de um lugar de idolatria de si mesma, né, de querer ter essa atenção dos que estão ao redor. Mas aí você também pode ir para um outro extremo de achar que tudo que é relacionado ao corpo é sujo, é impuro ou é insignificante, né? E isso surgiu há muito tempo atrás. Os gnósticos também falavam isso, eram uma vertente assim dos cristãos, mas eles
negavam, assim, tudo que era relacionado ao corpo. Todo esse cuidado com o corpo era visto como vaidade, e que não deveria ser investido tempo nisso. Mas a gente vê na palavra que isso é uma mentira. E eu quero entrar no segundo tópico, que é: nós somos templo de Deus e instrumentos de culto. E eu quero ler um trecho do livro Liturgia do Ordinário. De novo, eu já terminei esse livro já tem um tempo. Só que eu acho assim, isso é uma outra coisa, talvez assunto para um outro vídeo, que a gente precisa se aprofundar no que a gente se depara, né? Se é algo bom. Então, não apenas ler uma vez, mas voltar e pensar sobre isso e escrever um resumo, mesclando com outras ideias que a gente já tenha visto, com as nossas próprias. Isso traz um enriquecimento muito grande, mas enfim, eu tô na página 66 e fala: nossos corpos são instrumentos de culto. O escândalo de usar mal os nossos corpos por meio, por exemplo, do pecado sexual, não é que Deus não queira que aproveitemos os nossos corpos ou a nossa sexualidade. Pelo contrário, é que os nossos corpos, objetos sagrados feitos para adorar o Deus vivo, se tornam um lugar de sacrilégio. Quando usamos os nossos corpos para nos rebelar contra Deus ou para adorar os falsos deuses do sexo, da juventude ou da autonomia pessoal, não estamos simplesmente quebrando um mandamento arcaico e arbitrário. Estamos usando um objeto sagrado, na verdade, o objeto mais sagrado da Terra, de uma forma que denigre seu belo e elevado propósito. Continuando a leitura um pouquinho mais para baixo, semelhantemente, quando denegrimos os nossos corpos, quer por negligência, quer nos olhando no espelho e contando os nossos defeitos, estamos desprezando um local sagrado, um espaço de culto mais maravilhoso do que a catedral mais gloriosa e antiga. Estamos na frente do Grand Canyon ou da Capela Sistina e revirando os nossos olhos. É muito fácil aqui eu pedir para vocês lembrarem de uma bela catedral que vocês viram, uma igreja, um templo construído assim de uma forma perfeita, milimetricamente calculado, com a arquitetura rica em detalhes, com ouro, talvez até pedras preciosas, né? A gente sabe que existem alguns templos assim. E a gente vê tudo isso e, ainda mais para quem gosta de arte, de arquitetura, os nossos olhos se enchem, a gente fica encantado. E mesmo assim, esse lugar, a gente sabe que ali não... A gente respeita, obviamente, é um local de culto, mas a gente sabe que não é exatamente onde Deus habita, né? Que Deus, ele é onipresente, mas falando sobre a sua habitação, a sua casa, ele escolheu nós. Ele nos fez seu templo. E isso por meio de Cristo, né? Não era possível que o Senhor habitasse em nós, mas em Cristo, com Cristo reconciliando todas as coisas com o Pai por meio do seu sacrifício, nós também agora podemos ser templo do seu Espírito. E olha que grandioso é isso. Eu não sei se vocês conseguem entender, é como se... Assim, a gente já fica impressionado vendo essas construções humanas que nem são capazes de conter ali o Senhor. E aí a gente olha para nós, templos que ele fez, ele formou, ele redimiu e ele escolheu habitar, e a gente fica colocando defeito, como se a gente se resumisse a uma aparência agradável a olhos humanos, uma aparência desejável. O Salmo 89, a partir do 6 diz: pois quem no céu se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam seu trono. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Governa os mares revoltos e acalma as ondas agitadas. Esmagaste o grande monstro marinho, com teu braço poderoso dispersaste teus inimigos. Os céus são teus, a terra é tua,
tudo que há no mundo pertence a ti, tu fizestes todas as coisas. Esse Deus Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra, tudo que neles há, esse mesmo Deus nos fez também. E ele nos fez por um propósito muito maior do que está sendo empurrado para nós. Quando você se insulta, quando você só se coloca defeitos se olhando no espelho, quando você usa o seu corpo de uma forma sexualmente impura, todas essas coisas você está usando a coisa, digamos assim, só para ficar fácil de entender, mais sagrada que existe na Terra, feita por um propósito elevado, que lembrando que Cristo elevou a posição da raça humana quando morreu, ressuscitou por nós e nós somos reconciliados. É como se você estivesse pegando tudo isso, tudo que Deus fez e usando para profanação, para denegrir completamente. Por isso é tão sério. Até mesmo dentro da igreja a gente tem que tomar cuidado para não se deixar levar por essas mentiras que foram citadas aqui. Nós somos do Senhor, Ele não errou quando fez a gente. E o motivo de nós nos amarmos, nos cuidarmos, tudo isso é tanto cuidado de nos arrumar mesmo, por que não fazer isso para a glória do Senhor? E quando vamos comer e o que nós ingerimos, né, esse cuidado com a saúde, com o exercício físico, com a modéstia, tudo isso, tudo deve ser para a glória de Deus. Eu quero ler alguns textos na palavra só para que isso fique bem embasado, bem claro. Na verdade, vai retomar o que já foi dito, 1 Coríntios 6, a partir do 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. E o outro texto está em Romanos 12, do 1 ao 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, gente, agora a gente pode olhar para o nosso corpo sem nenhuma vergonha, porque Cristo cobriu todas as nossas transgressões. Ele já pagou o preço do que a gente realmente tinha que ter vergonha, né, de estar na presença do Senhor. A gente já não deve nada. O preço foi pago e Deus reconciliou até mesmo a nossa relação com o nosso corpo e Ele. A gente pode ter certeza também que foi Deus que criou todas as partes do nosso corpo. Então, vamos parar com essa coisa de botar defeito, de ficar falando que
isso aqui é uma imperfeição muito grande, muito grave e eu sou horrível, ou então dizendo que o nosso corpo é sujo, que existem partes que são mais santas do que outras e outras sempre vão ser sujas. Isso não existe. Nós somos inteiramente feitos pelo Senhor. Antes de estarmos em Cristo, nós éramos completamente sujos, não existindo nada de bom em nós. E agora, tudo que há em nós deve ser devolvido para Ele de forma santa. Todo o nosso corpo. A gente pode se ver também sem nenhum peso, sem lentes ajustadas de forma errada, de acordo com os padrões, né? Nós não precisamos ser esteticamente desejáveis a todo tempo. Nós não nos resumimos a isso. E eu garanto que sem essas lentes erradas você vai ver algo lindo. Apenas você e o Senhor. E você vai ver, na verdade, o corpo por completo. O corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo do Senhor Jesus. Deixe Deus te mostrar como é bom o que Ele fez.